É a nossa conexão com a capital federal. Diego Amorim, direto de Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, boa semana, Ana, todo mundo que nos acompanha. Diego, ontem tivemos o primeiro turno da eleição presidencial na Argentina, com a vitória do candidato governista, o Sérgio Massa, e em segundo lugar, o Javier Milei, que é da extrema-direita, que se diz aí um ultraliberal. Eles vão disputar o segundo turno, mês que vem, e o que a gente pode dizer, Diego, sobre a relação entre a eleição da Argentina e a nossa aqui no Brasil? O que a gente tem a ver com a Argentina? Pois é, Mauro, as coisas estão tão conectadas hoje em dia, né? Tão umbilicalmente ligadas, que a gente tem situações como essa que envolve a eleição na Argentina. Algo parecido está acontecendo também com a guerra de Israel. Estou falando de parlamentares brasileiros, por exemplo, se posicionando como se fossem mudar os rumos das coisas fora do Brasil, né? Às vezes a gente vê um deputado, um senador se posicionando lá sobre a guerra em Israel, como se o primeiro-ministro de Israel fosse ver, não, o deputado brasileiro lá se posicionou, agora então eu vou parar de bombardear aqui a faixa de Gaza, né? Então essas situações estão servindo para os parlamentares fazerem política mesmo em cima de uma situação que, em tese, não diz muito respeito a gente, a nossa realidade. Serve muito mais para marcar a posição do que, obviamente, para mudar os rumos. O mesmo aconteceu nesses últimos dias com a eleição da Argentina. É claro que nenhum parlamentar brasileiro, por exemplo, vota lá em Buenos Aires, vota em Mendonça, ninguém vota na Argentina, mas todo mundo quis colocar a sua opinião ali à mostra, para que os seus eleitores, sobretudo, para que a sua base saibam o que eles pensam sobre aquele fato, e isso eles fazem para tentar atrair eleitores para o seu apoio, para o seu projeto político aqui no Brasil. Agora, veja, a Argentina é um país vizinho, estamos juntos com eles no Mercosul, são importantes parceiros comerciais, então é natural que se olhe para as eleições de lá, tem todo um contexto de América Latina. Mas desse jeito, com as pessoas quase que torcendo e votando junto, não deixa de ser uma novidade. Nós teremos segundo turno, como o Rico Viana nos informou agora há pouco, vai ser apertado, a diferença do Massa para o Milei foi maior do que a própria campanha do Massa esperava, mas a gente vai ter um segundo turno bastante disputado por lá. Sérgio Massa, que é um ministro da Economia de um país com inflação na casa dos 3 dígitos, aí tem muito da força da ideologia mesmo, do peronismo e um pouco do fenômeno anti-Milei, né? Uma coisa que a gente viu parecida aqui no Brasil, sempre que polariza a gente tem aqueles eleitores que vão votar anti alguém e não pró alguém, né? Assim como a gente teve eleitores do Lula que votaram não no Lula, mas é porque não queria o Bolsonaro, então fizeram um voto anti-Bolsonaro, a mesma coisa anti-Lula do lado do Jair Messias Bolsonaro. Isso está acontecendo também na Argentina. A tendência é que os votos, pelo menos boa parte dos votos da Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar, vão para o Milei. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem gente, inclusive aqui do Brasil, informações que eu vi ontem à noite também aí na imprensa, inclusive argentina, assessores do presidente Lula ajudando na campanha do Massa. Vamos ver o que vai acontecer aí de hoje até o segundo turno em novembro. Agora, é uma eleição polarizada, o peronismo chegou rachado na eleição, talvez surja aí uma frente ampla nesse segundo turno para derrotar o Milei, algo parecido com o que a gente viu aqui no Brasil. A gente vai ter que acompanhar também. Agora, um outro ponto interessante, que pode ter a ver com a nossa realidade brasileira também, Mauro, é que há um desalento muito grande com a política na Argentina, né? Esse dado é impressionante. Foi a participação mais baixa dos eleitores argentinos em 40 anos. Em 4 décadas, a maior abstenção. Então, muitas vezes, a gente vê um vídeo de um deputado, de um candidato, o próprio Milei divulgou vários vídeos aí na reta final do primeiro turno, aquele estádio lotado, né, das pessoas gritando o nome dele, e aí a pessoa vê na internet e fala, nossa, então vai ganhar. Né? A internet faz isso com a gente, as redes sociais cegam a gente. Aí depois diz que foi fraude, porque ficou em segundo lugar. Veja, olha só, Mauro, se pegar a última colocada na eleição ontem, a Miriam Bregman, ela teve 2,70% dos votos. Ela teve 709 mil votos e 932. 709 e 932. Se ela juntar todos os eleitores dela num ginásio, lota o ginásio, concorda comigo? Lota. E aí você faz um vídeo ali, coloca nas redes sociais e fala, vamos com tudo, Miriam Bregman, e a pessoa acha que a Miriam vai ganhar. Então eu chamo atenção a isso porque esse é um fenômeno que
enfim, não é só da direita que faz isso, mas a direita faz isso muito bem, pega bolhas, pega momentos, pega situações para tentar transformar aquilo num todo. Eu ouvi o cientista político Leandro Gabiati, ele que é portenho, é argentino, perguntando a ele o seguinte: o fato do Milei ganhar lá, do Massa ganhar lá, interfere na nossa realidade brasileira? Vamos ver o que o professor nos respondeu. Bom dia, Leandro. Em relação ao Brasil, logicamente, há uma torcida, vamos dizer assim, ou uma militância, né, da esquerda e da direita, por eventualmente, né, entender que isso aí pode influenciar futuras eleições aqui. É mais do que nada uma questão retórica, né? Você vê a direita daqui torcendo, engajada com né, uma possível ou eventual vitória do Milei. Agora, isso aí, vamos lá, pensando em 2026, uma vitória do Milei na Argentina influenciaria o eleitor brasileiro? De forma alguma. O eleitor brasileiro, primeiro, a eleição presidencial é uma eleição muito empática, né? Você orienta teu voto pela empatia com o candidato. Você prioriza nessa escolha também questões que afetam teu dia a dia: segurança, saúde, educação, economia, inflação, e por aí vai, né? Então, apesar de uma questão, né, a gente vê muito, né, pessoal da esquerda, da direita, falando a favor, falando contra, mas, insisto, é mais uma questão de discurso e menos uma questão prática sobre o comportamento do eleitor brasileiro em futuras eleições. Tá aí a opinião do Leandro Gabiati. Então, para ele não influencia em nada. Tem aquela questão dos ventos da política, né? Para onde estão soprando os ventos da América, sobre a direita, sobre a esquerda. A gente teve o Trump, que não se reelegeu nos Estados Unidos, depois o Bolsonaro, que não se reelegeu aqui no Brasil. Agora, daí a você dizer que o Trump não ter ganhado lá nos Estados Unidos influenciou no Bolsonaro não ganhar no Brasil, é uma análise que pode ser feita, mas é um pouco mais complexa, né? Como diz o Gabiati, eu concordo um pouquinho com ele, Mauro, cada um tem a sua opinião, nosso ouvinte também, mas eu acho que na hora do vamos ver, né, a eleição é uma decisão muito caseira, né, muito paroquial, muito própria daquela realidade. Agora, é claro que quem ganha na Argentina vai ter sim alguma influência, sobretudo sobre as questões econômicas aqui com o Brasil, e foi sobre isso que eu ouvi também o advogado eleitoral, doutor em Direito do Estado pela USP, o Renato Ribeiro de Almeida, que deu a opinião deles para a gente sobre esse assunto também. Vamos ouvir o Renato. A Argentina, além de ser um país importantíssimo, que é um país que tem fronteira com o Brasil, é um dos principais parceiros econômicos, comerciais e também geopolíticos do Brasil. Então é fundamental que nós tenhamos uma relação sempre muito cooperativa em relação ao país vizinho. Isso é fundamental para a economia brasileira e isso é fundamental também para a estabilidade econômica da América Latina. O nosso próprio ministro da Economia aqui do Brasil, Fernando Haddad, disse algo parecido com isso, né, na semana passada, dizendo que uma eventual vitória do Milei poderia prejudicar as relações comerciais com o Brasil. Agora, Mauro, tem muita coisa de retórica, de campanha, como disse o Leandro Gabiati pra gente agora há pouco, né? Às vezes a pessoa fala, na hora que ganha tem coisas que precisam ser feitas. O Bolsonaro foi assim com a China, por exemplo. Ficou falando da China o tempo todo, depois que ganhou, as relações comerciais com a China se mantiveram, né? Então, vamos acompanhar e eles lá e a gente aqui por enquanto, Mauro. Tá certo, e é bom a gente também sempre deixar claro, né, Diego, a gente lá atrás no governo Bolsonaro, quando teve a eleição presidencial da Argentina e ele criticava o Alberto Fernandes, né, por causa do governo do Macri, que ele não se entendia lá com Maurício Macri, a gente falava assim, opa, o presidente brasileiro tem que tomar cuidado, porque assim, ele está falando como presidente, né? E é um país vizinho que a gente tem relações, como a gente até abordou agora, relações comerciais e relações diplomáticas também com esse país. A mesma coisa agora, né? É importante que o nosso governo siga numa linha ali também de não ficar dando pitaco, né? É claro que se a esquerda quiser dar pitaco lá, se a direita quiser dar pitaco lá, tudo certo. Agora, ao nosso governo aqui, como governo, né? Como instituição, a gente tem que manter uma certa distância de tudo isso, aquela distância institucional, né, Diego? É isso aí, Mauro. Concordo com você. Vamos nessa. Obrigado por hoje, Diego. Bom trabalho para você aí. Boa segunda. Até amanhã.
Vamos ver se a gente canta um tango na sexta-feira, eu e Rico Viana aqui, hein? Vai preparando. Vou avisar pro Rico. Tá certo. Um abraço, Diego. boa semana. Você também, abraço, tchau, tchau.